Tem preparado esta noite para que nós estejamos aqui juntos a adorarmos, engrandecermos aquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra. Por gentileza, amados irmãos, abram as nossas Bíblias, irmãos, para que nós possamos desfrutar dois versículos da palavra do Senhor que tem colocado em meu coração. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós vamos ver apenas o versículo 1 e depois o versículo 7, irmãos. É motivo de alegria, porque a cada dia que o Senhor nos concede, que nós passamos, chega a noite, e a gente tem que agradecer a Deus, irmãos. Não é verdade, irmãos? Porque muitos não conseguiram, mas eu e você que estamos, nós alcançamos esta dádiva do Senhor nosso Deus. Eclesiastes capítulo 12, apenas o versículo 1 e depois o versículo 7. Amém? Versículo 1 diz assim, do capítulo 12 de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. E o versículo 7, que já é bem conhecido de muitos irmãos, diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meus amados, estamos numa caminhada, eu, você, cada um que estamos aqui, amados, sobre esta terra, estamos numa caminhada, irmãos. Temos a certeza de uma coisa, como muitos irmãos às vezes falam, que nós nascemos e vamos partir ao encontro do Senhor nosso Deus. Nosso irmão Salomão, sábio Salomão, quando ele trouxe esta palavra dirigida pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus, ele disse: lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E depois ele disse: e o pó volte à terra como o era. Mas existe está meditando essa palavra, irmãos, e existe uma separaçãozinha, bem curtinha, mas também longa. E o Espírito volte a Deus que o deu. Meus amados, às vezes a gente vê assim os irmãos falarem que estão esperando o Senhor nosso Deus, estão esperando Jesus vir, arrebatar a igreja, chamar. E se a gente fosse perguntar hoje aqui, neste exato momento, quem gostaria de estar com Jesus agora? Jesus vinha arrebatar a igreja. Quem não gostaria de já estar junto ao Senhor, subir para o Senhor, irmãos? Todos levantariam as mãos. Mas hoje eu estava ali na minha casa, lendo e observando esta palavra. Lembrar do Senhor nosso Deus. Coisa boa é se lembrar do Senhor. Quando a gente se lembra do Senhor nosso Deus, a gente se fortalece, irmãos. Lembrando do Senhor nosso Deus, as nossas fraquezas, diz a Bíblia, que elas se tornam em forças. Os nossos desânimos se tornam em ânimos, irmãos. E quando a gente pensa no Senhor nosso Deus, irmãos, a nossa alma, ela se enche, irmãos. Porque o próprio Deus diz: diga ao fraco que eu sou forte. Bendito seja o nome do Senhor. Não é dizer ao fraco que ele é forte. Deus disse: diga ao fraco que eu, o Senhor, eu sou forte, irmãos. E quando a gente se lembra do Senhor nosso Deus, irmãos, a nossa alma, ela se enche de uma maneira tão gostosa, tão gloriosa, irmãos. Eu costumo dizer aos irmãos que nós somos o único povo sobre esta terra, que quando nós olhamos adiante,
amado irmãos, nós não enxergamos a sepultura. Não, nós não enxergamos. Nós enxergamos adiante da sepultura, irmãos. Nós enxergamos o Senhor de braços abertos, esperando por mim e por você, irmãos. Nossos irmãos antepassados, os discípulos, profetas, apóstolos, todos eles, irmãos, eles não enxergavam a sepultura. Paulo, certa vez, Paulo diz: olha, o meu desejo é estar com o Senhor, mas por causa de vós, eu preciso ficar aqui mais um pouco de tempo. Mas o meu desejo, diz Paulo, é estar com o Senhor, irmãos. Paulo não enxergava a sepultura, meu amado e querido irmãos. Não. Paulo enxergava a glória, a presença de Deus, irmãos. Esteve do mesmo jeito. Imagine algo glorioso. Estevão ali sendo apedrejado, irmãos. Ele podia estar olhando ali adiante dele, podia estar pensando: estou morrendo, recebendo aquelas pedradas, fora as palavras de desaforos ou de humilhação que falavam em direção a Estevão. Mas não, ele não olhava isso, ele não olhava as pedras. Acredito que ele sentia, lógico, é um ser humano, mas Estevão, quando olhou, ele não viu a sepultura diante dele, ele não pensou: estou morrendo. Não, ele olhou e ele disse: eu vejo a glória de Deus e o Senhor ao lado dele. Eita, bendito seja o nome do Senhor. É um percorrer de tempo, e o corpo volte ao pó, e o espírito volte a Deus. Ei, você já imaginou? Existe um espaço de tempo, o corpo vai voltar ao pó, existe esse tempo, mas o espírito, ele tem que voltar para Deus. Aleluia. Ei, conserva o teu vaso, para que o teu corpo, ele volte ao pó, mas o teu espírito, ele volte à presença do Pai. Porque o que importa aqui não é o meu vaso para o pó, não. O que importa aqui é o meu espírito, é o teu espírito, ele voltar para Deus, que foi Ele quem deu a você e a mim. Já está determinado. Conserva o teu vaso. Nossos irmãos conservavam, guardavam e lutavam para manter o vaso intacto, o vaso ali, puro, limpo. Certa vez Paulo disse que o Senhor, ele guardou coisa preciosa, mais precioso que o ouro, que a prata, em vasos de barro. Irmão, coisa gloriosa é o que está dentro de você. Coisa gloriosa é o que Deus veio e Deus pôs dentro de você. Conserva para que naquele glorioso dia eu e você possamos entregar para Deus o nosso espírito que Deus nos deu. O pó volte para lá. De lá ele veio, mas o espírito tão precioso, tão valioso, que Deus te deu e que Deus me deu, isso a gente possa chegar e entregar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que essa esperança, irmãos, permaneça na minha alma e na tua alma até a vinda do Senhor. É gostoso. Eu estou observando o pastor aqui falando, nosso pastor Marcelo, que eu e você, quem está aqui esperando a vida de Jesus, levante a mão. Todos levantam a mão, né, irmãos? Levante. Coisa gloriosa é a gente aqui estar esperando o Senhor, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, certa vez, o apóstolo Paulo disse que muitos ainda iam ter que provar a morte. Vamos provar, mas vamos conservar. Olha, o Espírito tão glorioso que Deus deu a mim e a você. Amém? Meus 10 minutos passou.
Deus abençoe, pastor.